Obrigado por continuar conosco. Você está assistindo Sala VIP no Viva com Propósitos com o nosso convidado, Dr. Elias Dantas. Pastor Elias, como está a realidade da igreja norte-americana pós esse cenário de crise mundial econômica? Bom, a igreja americana, ela não pode ser entendida só de uma perspectiva econômica. Economicamente, ela é estável, com um problema muito sério, é uma igreja em envelhecimento. Hoje a média de membresia, de idade do membro de uma igreja evangélica norte-americana, em geral, quando você põe todo o quadro, é 52 anos. Então é uma igreja que tem perdido muitos jovens, com exceções aqui e acolá, do quadro global da nação. Mas em termos econômicos, com a diminuição da influência e da presença da igreja lá, e há uma diminuição, os membros mais idosos investem mais em dinheiro para a manutenção do monumento. Então, esse processo de institucionalização da igreja americana e de qualquer outra igreja no mundo é inexorável. Ele começou sendo um movimento visionário, etc., e com o passar das gerações dos anos se torna um monumento. E o monumento é muito preocupado na manutenção do seu patrimônio, da manutenção da sua identidade, etc. Então, há essa realidade lá. Economicamente, financeiramente, não acredito que tenha sofrido terrivelmente. Claro, houve, principalmente nas mega churches, houve um... Acho que nas igrejas étnicas também, né? Nas igrejas étnicas, você tem o problema... As igrejas brasileiras, por exemplo, perderam 20% dos membros. Não porque abandonaram a igreja nos Estados Unidos, mas porque voltaram para o Brasil. O Brasil está ótimo. E eles estão descobrindo que talvez seja melhor estar por aqui. Há uma realidade, no entanto, de cristianismo global que tem abençoado muito a igreja americana. A vinda, todos os anos chegam 2.400.000 novas pessoas no país. Destas, 1,5 milhão vem de realidades cristãs, países com maioria cristãs, e um bom número deles são cristãos evangélicos. E tem, em certo sentido, injetado vida em alguns dos monumentos, que são as igrejas muito institucionalizadas, trazendo vida de volta para a comunidade que tinha perdido a noção de movimento. Então, há um processo hoje de renovação nos Estados Unidos que encanta. Ainda não é algo muito visível, mas está acontecendo tremendamente. E com relação à onda missionária, que começou na Europa, Estados Unidos, e agora você tem uma porcentagem como que está o nível de missionários ao redor do mundo em relação a missionários norte-americanos e dos países em desenvolvimento ou emergentes? Com o cristianismo crescendo fora do mundo ocidental, você sabe, hoje você tem o mundo minoritário, que é o mundo ocidental, e o mundo majoritário, que é o resto do mundo no qual nós estamos inseridos. Com o andar da carruagem atual, o mundo majoritário estará enviando em 10, 15 anos, máximo 20 anos, mais missionários do que todo o mundo ocidental junto. Inclusive enviando de volta digamos assim, na linguagem bíblica, a Jerusalém, de onde saiu. Back to Jerusalém. Então, hoje tem um fenômeno missionário acontecendo no mundo, pouco reportado. A igreja mais missionária do mundo hoje é a Mongólia. Mongólia não tem muitos cristãos, mas algo de Deus está acontecendo ali entusiasmante, porque para cada 280 cristãos no país, eles têm mandado um missionário. É inusitado, talvez só a igreja primitiva teve essa porcentagem. A cada 280 cristãos, um tem saído para missões transculturais. Como está a China e a Coreia? Coreia está num período de estagnação. Na verdade, nos últimos 10 anos, a igreja coreana perdeu 175 mil membros como um todo. Então, há espaços de crescimento, mas, no geral, ela perdeu alguns anos, porque muitos imigram, e também porque ela alcançou o nível crítico de 35% a 40% da população, e a partir daí a conversão se torna muito mais difícil, porque as pessoas, os outros 65%, 60% da população, está satisfeito com a religião que tem. Então é difícil. Lá na China, por outro lado, eu estive em várias cidades da China,
É uma coisa absolutamente entusiasmante. A igreja legal, a igreja chamada True Self Church, a igreja registrada, muito evangélica, explodindo. E o bom da China é que 30% do território da China congrega 70% a 80% da população. É de Xi'an, das montanhas do centro, para a direita, onde está a cidade de Beijing, Shandao, Harbin, Shanghai, tudo cidades de 10, 12 milhões de habitantes. 70% do território da China só tem 20% dos habitantes. É o que vai em direção à Índia, é o que vai ao sul, onde tem a parte budista, mais rural, a norte é o deserto. O cristianismo está explodindo, são hoje 100 milhões de pessoas, aonde o povo está. E eu me encontrei com o corpo de professores do seminário protestante de Xi'an. Numa das minhas visitas, Xi'an é a capital da antiga dinastia Ming, mais importante dinastia na história chinesa, e a Silk Road, a estrada da seda que Gengis Khan percorreu, de comércio antigo, Gengis Khan, o mongol, percorreu a partir dali, conquistando e destruindo toda a Ásia, até Jerusalém, começa lá. E eu estava conversando com... E é por ali que eles estão voltando. Então, é isso que eu ia dizer. Eu encontrei... Conversei, tive uma conversa com 11 e falei ao seminário, aos seminaristas. 11 professores, todos gente maravilhosa. E eu perguntei, qual é o objetivo missionário de vocês, quando vocês estão neste ponto tão estratégico, onde tem os terracotas, onde tem essas coisas todas que foram descobertas. E eu escutei de um professor de teologia sistemática. Quem imaginaria que um professor de teologia sistemática, que é tão estruturado, tão filosófico, ele teria um coração tão missionário? Ele me disse, o objetivo nosso aqui é enviar 1 milhão de missionários até o ano 2050. E nós vamos enviar pela Silk Road até Jerusalém. É uma maravilha. É uma maravilha. E como é que você vê o Brasil nesse cenário mundial é sempre chamado do celeiro de missões ou de missionários? Onde nós entramos aí? Não,